Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, meu nome é Matheus, sou professor de Química e hoje eu vou estar aqui com vocês para poder ter esse momento que vamos ter muito aprendizado a respeito da nossa matéria, a respeito da área de Química, uma área bastante abordada aqui no Enem e bastante abordada em diversos vestibulares. Dentro das ciências da natureza, que é a nossa área aqui de estudo hoje, a Química é uma das áreas mais abordadas, por isso que nós precisamos dar um foco na Química. Mas afinal de contas, o que é a Química? O que é que essa matéria estuda e o que nós estaremos estudando aqui hoje? Bem, a Química é uma área que estuda a matéria e as suas transformações. Então hoje nós estaremos estudando os diversos tipos de transformação da matéria, o que é a Química e como foi que surgiu aqui o estudo do átomo e o estudo da matéria. Então cabe lembrar que a matéria, como nós conhecemos, ela é feita de átomos, certo? E esses átomos eles são constituídos de quê? Como eles são formados? Então é isso que a gente vai estudar hoje, tendo em vista que esse foi um assunto que durante um tempo ele não caiu muito nos vestibulares, mas começou a cair com uma certa frequência a partir do ano passado, tanto no Enem como em diversos outros vestibulares. Então eu trago aqui alguns slides para a gente poder ver direitinho, para a gente poder acompanhar direitinho aqui o que é a Química, algumas questões, tudo direitinho. Então, pessoal, aqui eu tenho o início da teoria atômica. Eu tenho o início da teoria atômica, certo? E essa origem da teoria atômica ela remonta lá por volta de 360 a 370 a.C. Então, o estudo do átomo ele é muito mais antigo do que a gente imagina. Esse estudo do átomo, esse estudo da matéria, estudo do átomo, as formas como a matéria se organiza, ele é bem anterior, tem mais de 2000 anos. Então, havia essa curiosidade dos cientistas de estudar, afinal de contas, do que a matéria é feita? Do que nós somos feitos? Do que esse piloto aqui que eu estou segurando agora, para poder escrever aqui no quadro, do que ele é feito? Então, começou-se a estudar a matéria. Passa o slide para mim, por favor. Então, é a partir daí que surgiram dois cientistas, dois filósofos, melhor dizendo, que é o Demócrito e o Leucipo. E o Demócrito e o Leucipo, eles foram que trouxeram esse termo átomo. Tanto que se a gente pegar aqui a palavra átomo, a letra A vem de ausência ou negação, e tomo vem de divisível, certo? Então, o que significa a palavra átomo? Significa não divisível. Então, o Demócrito e o Leucipo disseram que nós éramos feitos de matéria, que tudo que nós conhecíamos era feito de matéria, e em determinado momento nós não conseguiríamos mais dividir essa matéria. Imagine aqui, na minha mão eu estou segurando esse piloto aqui. Imagine que eu vá dividir esse piloto em partes cada vez menores. Vou dividindo, dividindo, dividindo. Para Demócrito e Leucipo, eu iria dividir tanto essa matéria que em determinado momento não teria mais como eu dividir. E essa parte, essa partícula fundamental, essa partícula elementar, eles chamaram de átomo. Eu sou feito de átomo, vocês são feitos de átomo, todos nós, toda essa matéria, até o ar que eu respiro, é feito de átomos, certo? E a gente vai estudar a estrutura aí desse átomo e como se deram os primeiros estudos do átomo. Então, o primeiro estudo do átomo surgiu com Demócrito e com Leucipo, onde eles tiveram essa ideia do estudo da matéria ser feito de coisas pequenas para poder formar algo maior, a partir daquela caminhada que a gente dá, por exemplo, numa praia. E a gente vê que a praia ela é feita de pequenos grãos de areia. Aqueles pequenos grãos de areia juntos constituem a praia. Os pequenos átomos, essas partículas pequenas de átomos juntos, constituem aí a nossa matéria, certo? Então, dando continuidade aqui para os nossos slides, o nosso estudo, nós podemos perceber aqui o primeiro modelo atômico, o primeiro estudo, como vocês estão vendo aí no slide que eu estou mostrando para vocês, que é o modelo de Dalton, certo? Então, o modelo de Dalton, ele fez algumas reações químicas, ele trabalhou com algumas reações químicas. O que é reação química, professor? Vejo tanto esse termo, vê tanto isso lá no Enem, vê tanto isso na escola. O que é uma reação química? Reação química é um processo de transformação da matéria. Então, toda vez que eu falar reação química, é a matéria que está sendo transformada. Então, nesse processo aí de transformação da matéria, o Dalton ele elaborou 4 postulados.
certo? Ele elaborou 4 afirmações científicas que foram aceitas nos dias atuais. Algumas delas foram aceitas naquela época e outras são aceitas até os dias atuais. A gente vai ver quais delas continuam sendo aceitas e quais delas foram aí refutadas, quais delas não se aplicam mais nos dias atuais, certo? Então, o primeiro postulado de Dalton, ele nos diz que a matéria é formada por átomos indivisíveis e indestrutíveis. Esse primeiro postulado, percebam que eu destaco aqui para vocês átomos indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos hoje em dia, eles não são indivisíveis. Não são conhecidos mais como matérias indivisíveis e indestrutíveis. Na realidade, foi provado que nós podemos dividir o átomo em partes menores, porque é constituído por partes menores. É constituído por prótons, por elétrons, por nêutrons, e são partículas que possuem cargas positivas, negativas e neutras, respectivamente. A gente vai entender como foi que cada partícula dessa foi descoberta. Então, significa dizer que esse primeiro postulado de Dalton, a gente vai até fazer uma questão sobre isso, ele foi refutado. Ele não se aplica mais nos dias atuais. O segundo postulado de Dalton, ele nos diz que átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Professor, o que é um átomo, o que é um elemento químico, afinal de contas? Então a gente precisa entender o que é um átomo e o que é um elemento químico. Então há essa diferença. Um átomo é uma coisa. Um elemento químico é uma outra coisa diferente. Ah, professor, mas não tem relação entre eles, entre esses dois termos? Tem relação. Vou explicar para você a diferença agora. Um átomo são as partículas constituintes da matéria. Ela é formada por prótons, por elétrons e por nêutrons, certo? Então aqui você tem um átomo. Elemento químico são átomos que possuem, então ele é formado por partículas, são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Ou seja, são aqueles átomos que possuem o mesmo número de partículas positivas. Então, átomos de um mesmo elemento químico, eles vão ter uma semelhança entre si, que é o número de partículas positivas. No entanto, o seu número de massa, sua massa atômica, ela vai ser diferente. Por exemplo, eu tenho o carbono. Eu tenho o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O carbono 12 possui uma massa, o carbono 13 possui uma massa, e o outro isótopo dele, que é o carbono 14, possui massas diferentes. Mas, em todos os casos, eles possuem aí 6 prótons, que são 6 partículas positivas, em seu núcleo. Então há essa diferença. Então, esse segundo postulado de Dalton, ele foi refutado porque átomos de um mesmo elemento químico, eles não são idênticos em massa, eles são idênticos em números de prótons, certo? Então, a partir daí, vocês já podem perceber que o primeiro e o segundo postulado de Dalton, eles foram refutados, cientificamente refutados. Ou seja, uma outra verdade foi substituída, substituiu aí esses dois postulados. O terceiro postulado aqui de Dalton, ele nos diz que um átomo é formado pela combinação de um ou mais elementos químicos. E esse postulado ele é aceito até os dias atuais. Como assim, professor? Como é que a gente pode entender? Percebam aqui, olha essa reação química. Eu tenho aqui H2 mais O2 para poder formar H2O. Percebam aqui que minha equação química ela está balanceada, certo? Isso aqui é muito importante quando a gente for trabalhar com reações químicas. Significa dizer que a mesma quantidade de átomos que eu tenho antes da seta, que são os meus reagentes, eu preciso ter após a seta, que são os meus produtos. Eu tenho aqui 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, 2 de oxigênio, certo? Então, ele está obedecendo aí a lei de conservação das massas de Lavoisier. Então, o que é uma reação química? Essa seta evidencia a reação química. O Dalton nos diz aí, no terceiro postulado, um composto é formado pela combinação de um ou mais átomos, combinação de um ou mais elementos químicos. Então aqui eu tenho um composto. Eu tenho um composto água, H2O. Nosso composto H2O que é água, certo? Ele é formado pela combinação dos átomos de hidrogênio
e oxigênio. Então, eles se combinam entre si, e no momento em que eles se combinam uns com os outros, eles formam um composto. Então, a reação química é isso, é um rearranjo dos átomos. Aquele momento aqui, por exemplo, a gente acabou de almoçar, acabou de lanchar, para poder assistir essa aula aqui agora. Acabei de comer, vocês acabaram de lanchar para assistir essa aula aqui do professor Matheus. No momento em que vocês comeram, aquela matéria que vocês ingeriram, que é o alimento, ele vai ser transformado através de reação química, de reações químicas. Os átomos eles irão se rearranjar dentro do seu organismo e aí eles vão se transformar em um outro tipo de matéria. É assim que acontece uma reação química, um rearranjo atômico para poder produzir um novo tipo de matéria, certo? Então, esse segundo postulado de Dalton, ele é aceito até os dias atuais e realmente nós temos esse comportamento. Um composto é formado pela combinação de um ou mais elementos químicos, certo? Isso daqui, por si só, essa explicação, ela já nos mostra o porquê que o quarto postulado também está correto. No quarto postulado nós temos aqui, ó, a reação química é resultado da recombinação e rearranjo dos átomos. Então aqui vocês estão vendo que o composto ele é formado por 2 ou mais elementos químicos. E a reação química é formada pela combinação e o rearranjo dos átomos. Então, ao mesmo tempo, aqui eu estou tendo o rearranjo atômico do hidrogênio e do oxigênio. Eles se rearranjaram ali uns com os outros, formaram um novo composto. Nesse momento em que eles estão formando um novo composto, eles estão formando aí um novo elemento químico, certo? Isso daqui é no que foi baseado o modelo atômico de Dalton, o primeiro modelo atômico a surgir no estudo aqui da matéria, logo após a Demócrito e Leucipo. É um modelo atômico muito importante porque ele vai falar justamente essa questão das reações químicas, certo? E além disso, ali ele foi superado porque a ciência ela é feita disso, ela é feita de superações e novas descobertas. Então, dando continuidade aqui, nós podemos ver como é esse comportamento. Aqui vocês, nesse próximo slide, vocês veem direitinho como é que está exemplificado esse comportamento. Aqui vocês têm os átomos, então vocês têm aí as cores artificiais desses átomos, né? Então são as partículas minúsculas que estão ali, que constituem a matéria. Vocês têm as substâncias simples. O que é uma substância simples? Ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico. Então percebam aí, ó, eu tenho 2 átomos juntos para poder formar o hidrogênio, que é esse átomo prata. Eu tenho 2 átomos de oxigênio para poder formar o gás oxigênio, certo? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio, que é esse átomo azul. Eles estão juntos, só tem átomo de hidrogênio, só tem átomo de oxigênio e só tem átomo de nitrogênio para poder formar um composto. Então significa dizer que é uma substância simples. Logo abaixo vocês estão vendo aí que existem átomos de 2 ou mais substâncias para poder formar os compostos. São átomos de cores diferentes. Então, H2O, como vocês podem ver aqui, ó, ele é uma substância composta. Aqui eu tenho uma substância composta que é o H2O. Aqui eu tenho o oxigênio, que é uma substância simples, só é formado por átomos de oxigênio, do elemento químico oxigênio. Aqui só é formado por átomos do elemento químico hidrogênio. Então, substância simples, substância composta, certo? E assim vamos tendo essa diferenciação nas nossas substâncias simples e nossas substâncias compostas. A partir disso, nós obtemos aí o modelo atômico de Dalton. Aquele modelo que foi conhecido originalmente como modelo bola de bilhar. Então, aqui nesse slide, eu demonstro para vocês, no próximo slide, como foi o modelo atômico de Dalton, certo? O modelo atômico de Dalton é o modelo bola de bilhar. Aqui, ó, trago aqui para vocês o nosso modelo atômico bola de bilhar. E ele diz que nós temos uma esfera. Nós temos aqui o átomo que ele era esférico. Só para poder esclarecer, até hoje nós não sabemos se o átomo ele é esférico, se ele é cilíndrico, o formato do átomo. Há uma discussão muito grande dentro da área da química e da física para saber o formato que nosso átomo ele de fato é. Mas o Dalton ele dizia que ele era esférico, indivisível e neutro. Então esse átomo esférico, indivisível e neutro, assim como uma bola de bilhar. Então, só formado assim de bolinhas, pequenas bolinhas juntas para poder formar partes maiores da matéria, certo?
Ele não sabia da descoberta do elétron, ele não sabia da descoberta do próton, certo? Então Dalton não sabia que existia prótons, não sabia que existia elétrons, não sabia que existia partículas neutras. Isso daqui foi algo que era limitante no modelo de Dalton. Inclusive, uma limitação que eu já vi abordando em outras questões, algumas questões de vestibular a respeito do modelo de Dalton, é que Dalton ele não foi capaz de explicar, por exemplo, a natureza elétrica da matéria, certo? Como vocês podem ver aí, ele não é capaz de explicar. Ele explicou o que são substâncias simples, o que são substâncias compostas, como é que acontece esse rearranjo, mas ele não explicou a natureza elétrica. Por exemplo, por que algumas substâncias eram capazes de conduzir eletricidade, bem eletricidade, e outras não eram. Dando continuidade, nós temos, durante o avançado da ciência, o próximo modelo atômico, que é o modelo atômico do Thomson. Como vocês estão vendo aí, dentro dessa pequena ampolazinha, o modelo atômico do Thomson. E o que é o modelo atômico do Thomson, professor, afinal de contas? Como foi que o Thomson fez? Eu costumo dizer que esse modelo é um dos melhores modelos que nós temos, uma das melhores descobertas que nós temos, porque ele traz diversas descobertas para o nosso dia a dia. Por exemplo, a partir da descoberta do Thomson, é possível que nós estejamos tendo aula aqui a longas distâncias. É possível que eu esteja aqui, dando essa aula, e você esteja na sua casa, assistindo a minha aula nesse momento. Como assim, professor? Como é que isso é possível? Por que esse modelo do Thomson ele é tão revolucionário e por que ele traz coisas que a gente utiliza na tecnologia nos dias atuais? Porque o Thomson ele foi aquele cientista que descobriu a existência do elétron. Corrente elétrica, vocês já sabem que nós temos um fluxo de elétrons. Então, se eu tenho um fio de eletricidade ali, vocês, quando passarem pelas ruas que veem os fios de eletricidade, vocês vão conseguir olhar para eles e perceber que ali está passando um fluxo de elétrons. Corrente elétrica é aquele fluxo de elétrons. Quem descobriu o elétron foi o Thomson. Então, observem aí esse experimento que ele fez. Olhem bem aqui esse experimento que ele fez. Ele tem uma ampola, e aqui vocês têm o eletrodo, os dois eletrodos, onde você tem o eletrodo positivo e o eletrodo negativo. Nesse caso, o eletrodo negativo é o cátodo e o eletrodo positivo é o ânodo. Aqui ele acontece de uma forma um pouco diferente do que nós temos em um outro assunto que vamos estudar aqui, que é as pilhas, certo? As pilhas, as soluções que conduzem a eletricidade e assim sucessivamente. Dentro dessa ampola, ele colocou aí um gás com baixa pressão. Então ele colocou um gás que é capaz de sofrer ionização, certo? O que é sofrer ionização? É receber ou perder elétrons. Então, esse gás ele é capaz de sofrer uma ionização. Pronto, ele colocou dentro dessa ampola. Dentro dessa ampola também ele colocou uma bomba de vácuo, como vocês podem ver, e essa bomba de vácuo ela retira a pressão que temos ali dentro do nosso recipiente. Essa ampola aí foi conhecida como ampola de Crookes. Quando ele faz isso, liga esses dois eletrodos aí em uma bateria, era possível de se observar um feixe de eletricidade, um feixe de luz. Como vocês estão vendo aí na própria imagem, no nosso slide, ele tem um feixe de luz saindo em direção ao cátodo, ou eletrodo negativo, em direção ao eletrodo positivo. E aí que surge o Thomson. Thomson pensa, afinal de contas, o que é essa luz? Qual é a natureza da composição dessa luz? Essa luz ela é formada de quê? É isso que a gente vai ver agora, certo? Então, o próximo passo, além de descobrir essas luzes, foi o Thomson. Ele fez alguns experimentos para poder descobrir aí como propriedades, por exemplo, se ele possuía massa, se ele possuía eletricidade, qual era a natureza dessa luz. Então, como a gente pode ver aqui no próximo slide, no nosso próximo slide, nós temos aqui um anteparo, aqui que ele colocou no meio, né, parecendo uma cruz aqui no meio, lembra até um pouquinho o símbolo do Vasco, né? E esse anteparo que ele colocou aqui no meio era para poder determinar se essa luz ela se propagava em linha reta ou não. Se ela havia desvio ou se ela propagava em linha reta. Como é que ele fez isso, professor? Com base no ângulo de incidência da sombra. Ao final vocês podem ver que é projetada uma sombra e ele quis saber se há uma diferenciação aí, se há um ângulo de incidência. O que foi que o Thomson percebeu? Ele percebeu que ela se propagava em linha reta. Então pronto, a matéria, a luz aí que constitui essa matéria, ela se propaga em linha reta. Não há desvios nela.
Qual foi o próximo experimento que ele fez? Qual foi o próximo passo em que ele realizou? Vamos olhar o próximo slide para a gente ver aqui. Ó. A próxima coisa que ele percebeu, que ele quis descobrir, é se ela tinha massa. Então, observe bem aí. Eu costumo dizer que foi bem engenhoso esse experimento aqui que ele fez. Porque nesse experimento aqui, vocês podem ver que ele colocou uma espécie de ventiladorzinho. Colocou uma espécie de calhas aí de pás para poder saber se elas se movimentavam. Quando a luz bateu nas pás desse ventilador, o que foi que aconteceu? Elas se moveram. Vocês podem ver aí na imagem que elas se moveram. Ele repetiu o experimento, colocou um gás ionizável para poder formar a luz, colocou um sistema de baixa pressão, uma bomba de vácuo para ficar em baixa pressão, tudo isso, e aí se moveu as pás desse ventilador. Então ele descobriu que ele possuía massa. Próximo passo, professor, para ele poder descobrir, foi o quê? Além de massa, olha, já descobriu que se propaga em linha reta. Já descobriu que tem massa. Então só está faltando uma coisa para ele descobrir a respeito da natureza da matéria, que foi algo que o Dalton ele não conseguiu explicar. O que foi que ele quis explicar? Vamos ver no próximo slide. Ó. Ele quis explicar se a matéria ela possuía carga ou não possuía carga. Nós podemos perceber aqui que essa matéria ela possui carga. Então o que foi que ele fez aqui? Ó? Ele repetiu o experimento da ampola de Crookes. Vocês podem ver que essa ampola de Crookes ela foi bastante usada. Olha o tanto de vezes que ele usou esse experimento. A ciência ela é feita disso. A gente repete experimentos uma infinidade de vezes para poder comprovar algo ou aquilo que a gente está tentando provar. Colocou aí o experimento novamente, colocou o gás ionizável, ligou uma diferença de potencial. Só que agora ele colocou, como vocês podem ver aí, ó, duas placas no lado externo dessa ampolazinha, desse tubinho de vidro. Colocou uma placa negativa em cima, onde vocês têm um sinal de mais, e embaixo uma placa negativa com sinal de menos, certo? Lembrem-se, cargas opostas, isso já era sabido naquela época. Cargas opostas, elas se atraem. Tá aquela famosa frase, os opostos se atraem. De fato, isso é científico, isso é físico. Os opostos se atraem. E os iguais, eles se repelem. Então, se você tiver uma carga positiva e uma carga positiva, elas se repelem. Cargas positivas e negativas se atraem. Quando Thomson fez esse experimento, ele pôde perceber o quê? Ele pôde perceber aí que a luz se desviou em direção à placa positiva. Se eu tenho aqui uma carga positiva, e eu tenho uma luz que se desvia em direção a essa carga positiva, e eu já sei que os opostos se atraem, então a partir disso eu posso supor uma coisa. O que eu posso supor, professor? Eu posso supor que aqui eu tenho cargas negativas. E essas cargas negativas aqui da luz, da nossa matéria, que vão ser atraídas aqui em direção à nossa carga positiva da placa que o Thomson colocou. Então, a partir disso, ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que a matéria, de fato, era feita de átomos, como o Dalton propôs, mas diferente do que o Dalton disse, ela era feita aí de átomos que possuíam uma carga. E que carga era essa, afinal de contas? Era uma carga negativa. E essa carga negativa, ela foi chamada de elétrons. Aqui na química e lá na física, a gente trabalha muito com os elétrons. Seja aí no perca de elétrons, no ganho de elétrons em uma reação química, seja numa corrente elétrica, que é um fluxo de elétrons, seja num processo de ionização, seja numa distribuição eletrônica, que são as quantidades de elétrons. Tudo isso nós iremos trabalhar referindo-se a essas partículas tão fundamental que são os elétrons. Inclusive, o próprio Thomson ele conseguiu calcular a razão entre a carga e a massa do elétron, conforme vocês estão vendo aí no nosso slide, na nossa equaçãozinha, certo? Então, vocês têm aí a razão, ele conseguiu calcular isso, inclusive, em Coulomb, já naquela época, certo? Então, no nosso próximo slide, a gente vê como é o modelo do Thomson. E o que é o modelo do Thomson, afinal de contas? Ficou conhecido como o modelo pudim de passas, né? Quando eu falo modelo pudim de passa para os meus alunos, muitas vezes eles ficam confusos. Ah, professor, pudim de passa fica uma coisa difícil de relacionar. Eu costumo dizer que ele parece mais com um sorvete de flocos ou com um panetone. Quando a gente pega aqueles panetones, né? Aquele panetone, eu particularmente prefiro os
trufados, né? Tem gente que gosta de fruta cristalizada. Quando você pega um panetone de frutas cristalizadas, você tem ali a estrutura do nosso panetone, e incrustado neles ali você tem as frutinhas cristalizadas. Gosto de fazer muito essa analogia do panetone com o modelo do Thomson. Então o Thomson dizia que nós tínhamos aqui o átomo, né? Ele pegou o átomo, e nós tínhamos aqui incrustados na sua estrutura, ó, algumas partículas, que eu estou destacando aqui para vocês, ó, em vermelho, como vocês podem ver, certo? E essas partículas em vermelho aqui que ele destaca, ele chamou de elétron. Então ele dizia que esse átomo, que é a partícula que nós vemos, ela possui uma carga positiva, ele era positivo, e aqui ele era negativo, fazendo com que esse átomo fosse neutro. Então o átomo anulava a carga dos elétrons e fazia com que a matéria tivesse uma carga neutra, certo? Esse modelo foi conhecido como modelo de quê mesmo? Modelo pudim de passas. Então vamos voltar aqui, ó, no slide para a gente poder perceber. Nós temos aqui o modelo pudim de passas, que ele dizia que era uma esfera maciça, então ela não era feita de espaços vazios. Homogênea significa dizer que ele tem apenas uma estrutura, só tem uma fase. Nós não conseguiríamos diferenciar onde está o elétron e onde está o átomo. Positiva e com os elétrons que são negativos incrustados nela. Então, a partir daí, nós podemos ver o surgimento de algumas partículas elementares, certo? A gente já descobriu aí a existência dos elétrons. Nós vimos aí que nós temos cargas negativas. O Dalton dizia, só era feito do átomo. A partir desse momento, inclusive, eu já peguei questões que trabalham sobre isso. A partir desse momento, nós conseguimos descobrir a natureza de divisibilidade do átomo. Então, o que até então era indivisível passou a ser divisível, certo? Então, a partir desse momento, nós podemos dizer, o átomo é feito de coisas menores, esse átomo ele pode ser divisível. Percebam que tudo isso aconteceu ali lá por volta do final do século XIX, perdão, certo? Para o início do século XX. No século XX, foi o século passado, aproximadamente pouco mais de 100 anos atrás, a maioria das descobertas atômicas aconteceram ali. Foi onde surgiu Rutherford, onde surgiu Bohr, onde surgiu ali diversas contribuições de Marie e Pierre Curie, surgiram também ali figuras como Albert Einstein. Todos esses sujeitos conviveram na mesma época e trouxeram diversas contribuições aí muito importantes. Dando continuidade nas nossas descobertas atômicas, nós temos aqui no nosso próximo slide a descoberta do próton. Essa outra partícula fundamental, essa outra partícula que é essencial. Vocês já viram que os elétrons, eles possuem carga negativa. Em seguida, vocês têm os prótons aí com cargas positivas, certo? Como foi que foi descoberto os prótons? Chegou o sujeito, que foi o Chadwick, certo? Ele fez esse mesmo experimento com a ampola de Crookes, só que aí ele colocou uma plaquinha furada. Em vez de ser uma plaquinha que estava maciça, ele colocou essa plaquinha furada. Vocês podem ver que os raios estão sendo emitidos na direção aí, em direção do cátodo para o ânodo, certo? Mas pode-se perceber também que alguns raios passam direto, como se eles estivessem sendo repelidos. Como se essa placa dissesse assim, ó, sai daqui que eu não te quero aqui. Eu estou lhe repelindo. E aí ele ficou na curiosidade. Como será que se comportam aí esses raios? Será que esses raios também possuem carga? Vou repetir o experimento do Rutherford. Vou pegar o experimento do Thomson, perdão. Vou pegar o experimento do Thomson, vou repetir ele para nós vermos o que acontece. Então vamos lá. No nosso próximo slide aqui, nós vemos como é que esse experimento se comporta. Então vocês veem aí que ele colocou dentro da ampola de Crookes, submeteu a uma diferença de potencial novamente, colocou aí um gás ionizável, colocou a baixa pressão, repetiu o experimento todo. E colocou as placas positivas em cima e negativas logo abaixo, certo? Quando ele fez isso, ele percebeu o desvio que o Rutherford já havia percebido, certo? E além de perceber esse desvio que o Thomson havia percebido, perdão, só quero falar Rutherford, depois vou ficar meio doidinho, que o Thomson já havia percebido, e viu que a luz desviou agora em direção à placa positiva. Vocês estão vendo aí no slide que ela está em direção à placa positiva? A placa positiva e a placa negativa? Então, essa parte da luz aí, esses raios catódicos que estão em direção à placa positiva,
eles possuem uma carga negativa. Isso acontece devido aos elétrons, como a gente já viu, certo? Já os outros raios, eles estão sendo em direção aí à placa negativa. Se ele está em direção à placa negativa, ó, tenho aqui uma placa positiva e eu tenho aqui uma placa negativa. E a luz se desvia aqui em direção à placa negativa. Se ela está se desviando aqui em direção à placa negativa, eu posso dizer o quê? Que ela possui aqui, ó, cargas positivas. Lembrem-se, os opostos se atraem. Foi a partir desse momento que a gente descobriu o quê? Nós descobrimos a existência dos prótons. Então vocês já podem saber de uma coisa aqui, ó. Nós já podemos trazer algo aqui importante. Nós temos aqui os nossos elétrons. Nós temos aqui os elétrons. Nós temos aqui os prótons. Certo? Lembrando que os elétrons eles possuem carga negativa. Então toda vez que eu estou falando de elétrons, eu estou falando de carga negativa. E eu tenho os prótons aqui que possuem uma carga positiva. Então toda vez que eu falar de prótons, eu falo de carga positiva. Toda vez que eu falar de elétrons, eu falo de carga negativa. Foi assim que descobriu-se as principais cargas dos átomos, certo? Inclusive, pensem aqui comigo. Eu tenho aqui esses dois pilotos. Imagine que esse piloto seja um próton e esse piloto seja um próton. Eles estão próximos uns aqui dos outros. Ele está aqui bem próximo um do outro, lá no núcleo do átomo, certo? Como eles estão próximos aqui um do outro, a tendência é que eles vão se repelir, se afastar, já que eles possuem carga igual. Então, o que foi que o Thomson fez? O Thomson, ele imaginou, não foi ele que descobriu, mas ele imaginou que deveria existir uma outra partícula que isolasse, ó, como se eu pegasse aqui e isolasse, estão vendo aqui, os meus prótons. Então, aqui eu tenho um próton de carga positiva, aqui eu tenho outro próton de carga positiva, e aqui entre eles eu tenho uma outra partícula que é capaz de isolar essas cargas positivas umas das outras para que elas não destruam o núcleo do átomo. Então ele vai falar aqui, ó, vai dizer, ó, fulano, tu fica aí que eu fico aqui para não destruir, não acabar aí com o núcleo do átomo. A intenção dele é justamente essa, certo? A partir daí surge o modelo do Thomson. Como a gente pode ver nos próximos slides, certo? Nós temos aí o modelo do Thomson, e no modelo do Thomson, ele é aquele modelo que dizia que a matéria ela era feita aí com um núcleo. Nós temos aqui um núcleo, certo? Então percebam aqui, ó, nós temos o núcleo do átomo, que é uma esfera bem pequenininha, uma região muito pequena, onde vão estar aqui as partículas positivas. Então esse núcleo desse átomo ele vai ser positivo. E ao redor dele, aqui eu tenho os elétrons, que estão com a carga negativa. Só que o que foi que o Thomson dizia? O Thomson dizia que esses elétrons eles estavam ali soltos, todos por dentro daquela estrutura, certo? Os elétrons ali eles estavam soltos por dentro dessa estrutura. Algo que foi comprovado ali, foi tentado comprovar a partir do Rutherford, certo? Então o Rutherford ele tentou provar isso, perdão, falei o Thomson, mas o que me referia a Rutherford, me desculpem. O Rutherford ele tentou provar isso, e aí chegou o Bohr e disse que a coisa era um pouquinho diferente, que é justamente o que a gente vai ver. Certinho, pessoal? Dando continuidade, nessa mesma época surgiu uma figura fundamental, que nós conhecemos muito aqui dentro da área da química, que é a Marie Curie. E o que a Marie Curie ela fazia? A Marie Curie ela estudava a radioatividade. Se a gente for olhar, for analisar, inclusive, algumas questões a respeito de alguns objetos que ela utilizava, ela foi a pessoa que descobriu o elemento químico rádio, certo? Se a gente for pegar algumas anotações de laboratório da Marie Curie e tudo, nós vamos perceber que até hoje elas estão impregnadas aí de radioatividade. Porque os compostos que ela trabalhava eram tão radioativos que até hoje estão impregnados de radioatividade, certo? Nesse mesmo contexto do estudo da radioatividade, que ela estudava a radioatividade, surge o Thomson. Surge o Rutherford, perdão. Só quero falar Rutherford. Incrível. Aqui vocês têm a radioatividade, o esquema de radioativo, certo? Vocês veem aí que nós temos um material radioativo e ao redor nós temos dentro dele
ele está aí dentro de uma caixa de chumbo. Essa caixa de chumbo, ela vai permitir aí que isole essa carga, para que as pessoas aí não estejam com sua saúde em risco, certo? Isso acontece porque esses materiais emitem partículas alfa, beta e gama. Vocês podem ver aí. E nessa época o Rutherford ele fez um primeiro experimento para descobrir o tipo de carga que essas partículas alfa, beta e gama possuíam. Então nós temos a radioatividade. Nós já estamos trabalhando aqui a respeito de radioatividade, certo? Então temos a radioatividade. Então dentro da radioatividade nós temos as partículas alfa, nós temos as partículas beta e nós temos aí as partículas gama. E o Rutherford queria descobrir, afinal de contas, qual é a carga de uma partícula alfa? Qual é a carga de uma partícula beta? Qual é a carga de uma partícula gama? Foi o que o Rutherford fez então. Repetiu um experimento semelhante ao de Thomson, que não era tão distante dele. A Marie Curie já tinha descoberto propriedades muito importantes a respeito dessa radioatividade. E aí foi o que aconteceu. Ó. Como vocês podem ver aí no nosso slide, vocês podem perceber no nosso slide, nós temos um desvio das partículas alfa em direção aí à placa negativa. Isso significa dizer que elas possuem uma carga positiva. Então, partícula alfa tem que tipo de carga mesmo, professor? Partícula alfa ó, tem carga positiva, certo? Partícula alfa, inclusive, nós podemos dizer, a radiação alfa, ou partícula alfa, que é semelhante a um núcleo de hélio. Inclusive, esses tipos de partículas podem sofrer uma ionização, receber elétrons e se transformar aí no núcleo do elemento químico hélio. Pode se transformar até mesmo no elemento químico hélio, certo? Em seguida, nós temos aí as partículas beta. Partículas beta, logo embaixo, como vocês podem perceber, elas têm aí um desvio em direção à placa positiva. Se ela tem um desvio em direção à placa positiva, significa dizer que ela possui uma carga negativa, exatamente. Certo? Elas possuem aqui uma carga negativa. E é justamente essa carga negativa aí que vai atrair em direção à placa positiva. Professor, por que ele possui essa carga negativa? Porque ele é semelhante a um elétron de alta energia, certo? Elétrons que possuem uma alta energia. Partículas que possuem grandes quantidades de energia, elas vão liberar essa energia, então ela tem essa tendência de perder essa energia, ela vai liberando essa energia para poder ficar num estado mais estável, é o mesmo princípio que nós observamos nas ligações químicas, para poder ficar num estado mais estável e mais próximo ali da nossa realidade, certo? Então por isso que existem partículas radioativas. Em seguida nós temos as partículas beta, aí, e nossas partículas gama, melhor dizendo, elas possuem uma carga neutra. Então, como elas possuem uma carga neutra, não há um desvio em direção à placa positiva, nem à placa negativa, certo? Ela é neutra e, devido a isso, por serem as partículas de menor massa, é as partículas que mais fazem mal a tecidos e órgãos humanos. Então, é esse tipo de partícula aqui, por exemplo, é nem a radiação, né? Tipo de partícula aqui, essas ondas eletromagnéticas que vão prejudicar o nosso desenvolvimento celular. É esse tipo de onda eletromagnética aqui que pode nos causar câncer, que pode prejudicar aqui, inclusive em locais radioativos. Partícula alfa é uma onda eletromagnética, partícula beta também é uma onda eletromagnética, e aqui nós temos uma forma de energia, certo? Que é a partícula gama. Certinho, pessoal? Dando continuidade aqui ainda dentro dos nossos estudos, nós temos o modelo do Rutherford, como vocês podem ver aí nos nossos slides. Então foi o que o Rutherford fez. Junto com alguns alunos, ele desenvolveu algumas experiências utilizando material radioativo como o polônio, certo? E utilizou algumas folhas metálicas para poder confirmar o experimento do Thomson. Quando ele fez isso, ele imaginou que se comportaria de uma forma, mas na realidade se comportou de uma forma totalmente diferente do esperado. É o que a gente vê aqui no nosso próximo slide. Então, no nosso próximo slide, nós podemos ver o que se esperava. Se o modelo do Thomson fosse verdadeiro, se ele tivesse comprovado, ele iria se comportar dessa forma aí. Vocês estão vendo que nós temos a estrutura do átomo,
certo? Nós temos os elétrons que estão incrustados nele aí, os raios que estão sendo emitidos aí, as partículas alfa, elas seguem em sua grande maioria em linha reta e algumas delas têm alguns pequenos desvios. Então, esses pequenos desvios que ocorrem aí, esses pequenos desvios aí, se devem à natureza desses elétrons, certo? A natureza desses elétrons. Aquele modelo que eu desenhei aqui agora, vocês vão ver ele sendo comprovado experimentalmente a partir do que foi proposto pelo Rutherford. Isso daqui era o que se esperava caso o modelo de Thomson fosse comprovado. Mas o modelo de Thomson ele foi refutado também. Ele descobriu o elétron, mas o modelo atômico dele foi refutado. Chegou o Rutherford e disse: olha, Thomson, teu modelo não é bem assim não. Tem umas coisinhas aqui que a gente precisa mudar, que a gente precisa adequar, né? Então, vamos ver o que foi que aconteceu. No próximo slide, vocês podem ver aqui que nós temos os grandes desvios da luz que são ocasionados por esse modelo. Então, esperava-se o quê? Esperava-se que tivesse pequenos desvios, mas vocês estão vendo aí na imagem que estão tendo grandes desvios. Algumas partículas, elas chegam a bater aí no núcleo do átomo, no próprio átomo, e elas retomam para o seu local de origem, certo? Então, por que isso daqui vai acontecer? É justamente o modelo que eu havia desenhado aqui para vocês, ó. Então, o modelo de Thomson, de Rutherford, perdão, ele é baseado na seguinte forma. Nós temos aqui o núcleo do átomo, bem pequenininho aqui o núcleo do átomo. A partir desse ele desenvolveu o seu modelo atômico. Então nós temos o núcleo do átomo. Aqui estão as partículas que são positivas. E logo ao redor dele nós temos a chamada eletrosfera, que ele chamou aí de nuvem de elétrons. Então aqui você tem, ó, a eletrosfera com carga negativa, certo? Então ele dizia, os elétrons eles estão distribuídos aí em cargas negativas e estão girando aí em alta velocidade ao redor do núcleo do átomo. Esse daqui foi o modelo do Rutherford. Isso explica diversas coisas que nós temos aqui, que nós conhecemos nos nossos dias atuais. Desde o funcionamento dos nossos aparelhos, até mesmo a cor dos fogos de artifício que nós podemos ver num dia de festa, num dia de Natal ou Réveillon, certo? Isso tudo é explicado através desse modelo aqui. Então, o que foi que o Thomson disse? Ele disse que nós tínhamos um núcleo infinitamente denso e pequeno. A maior parte da massa do átomo, ela está onde, professor? No núcleo, certo? E os elétrons? A massa dos elétrons ela é desprezível, é uma massa muito pequena. Então, a massa está concentrada aqui nesse núcleo positivo. Havia um erro no modelo do Rutherford. Ele disse que os elétrons estavam girando ali aleatoriamente ao redor do núcleo do átomo. Devido a isso, os cientistas na época eles já se sabiam que partículas se movimentando elas liberavam energia. Então elas ficavam ali se movimentando, elas deveriam liberar energia. Em algum momento esses elétrons eles liberariam essa energia e iriam cair aqui no núcleo do nosso átomo e destruindo o núcleo desse átomo, certo? Devido a isso, alguns anos depois surgiu o Bohr e ele adequou aí o nosso modelo planetário, nosso modelo que foi conhecido como modelo planetário, certo? Esse modelo aqui, ele possui aí em sua maioria espaço vazio, como já havia sido proposto, uma região densa infinitamente pequena, carregada positivamente, chamada núcleo, e uma eletrosfera onde se encontram aí os elétrons, certo? Então o que foi que o Bohr fez? Não é à toa que em alguns momentos esse modelo é conhecido como o modelo de Rutherford-Bohr. O que foi que o Bohr fez? Bohr disse, Rutherford, vamos fazer umas adequações aqui. De fato, a maior parte da massa do átomo ela está no núcleo. Mas vamos pegar esses elétrons aqui e vamos distribuir ele em camadas. Vamos colocar aqui, ó, os elétrons distribuídos em camadas. Então eu tenho primeira camada, segunda camada e terceira camada. Que são as camadas K, L, M, N, O, P e Q, que vocês já devem ter visto em outras situações. Então os elétrons, eles não estão mais soltos. Eles estão aqui, ó, distribuídos nas nossas camadas. Então, para que um elétron fique em cada uma dessas camadas, ele precisa de quê? Ele precisa ter uma determinada quantidade de energia, certo? Enquanto ele não tiver uma determinada quantidade de energia,
Ele não recebeu ou perdeu energia, ele continua ali naquela camada. Por exemplo, para esse elétron ficar na camada 2 aqui, ele precisa ter uma quantidade de energia. Vamos estabelecer aqui um exemplo de 30 joules. Vamos colocar aqui 30 joules. Então, enquanto ele tiver 30 joules, ele está aqui. Se ele perder, professor, se ele perder, ele vai para mais próximo no núcleo. Se ele ganhar energia, ele vai se afastar do núcleo do átomo. Quanto mais energia ele ganha, mais afastado do núcleo do átomo ele estará. Isso daqui só foi possível a partir do modelo do Rutherford, certo? Inclusive, vocês já devem ter percebido que algumas chamas, alguns fogo mesmo, ele tem cores diferentes. E essa cor diferente do fogo, ela se dá devido a esse movimento dos elétrons. Imagine aqui, esse elétron recebe energia. No momento que ele recebe energia, o que acontece com ele aqui? Ó? Ele salta para uma outra camada. Esse elétron aqui, se ele receber energia, ele salta para uma outra camada, certo? Então ele vai saltando para camadas mais externas, ao mesmo tempo que ele também pode, ó, ele saltou para cá, né? Esse elétron. Depois de um tempo ele vai retornar para sua camada de origem. Então os elétrons eles ficam nesse vai e vem o tempo todo. Vai para a camada mais externa, volta para mais interna. Vai para mais externa, volta para mais interna. O que ele depende para poder vir para a camada mais externa? A absorção de energia. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Claro, né? Bem claro e claro no sentido literal. Por exemplo, nós estamos aqui em um ambiente iluminado. Um ambiente aqui onde tem luzes. Vocês também estão em ambiente que tem luzes. Na casa de vocês tem uma lâmpada, tem diversas coisas. Sabe como é que a lâmpada fluorescente funciona? Ela recebe energia elétrica, a grosso modo, ela recebe energia elétrica. Quando ela recebe essa energia elétrica, ocorre aí a excitação dos elétrons. O que é excitação? Ó? Os elétrons saltam da camada mais externa para a camada mais interna para a camada mais externa. Então ele precisou de quê? Absorver energia. Então ele absorve energia, salta. Mas ele não vai ficar para sempre lá na sua camada mais externa. O que vai acontecer? Ele vai ter que voltar para casa. Ele vai ter que voltar para a sua camada de origem, porque a órbita dele já é quantizada. A órbita dele já é aquela órbita. Para ele poder voltar para casa, para ele poder voltar para a sua camada de origem, ele faz o processo inverso. Para ele vir, ele absorveu. Para ele voltar, ele vai liberar. Então ele libera aqui a energia, volta para cá. E ele libera energia em forma de quê? Ele vai liberar essa energia em forma de quê? Em forma de fótons, que são as partículas que constituem a luz, certo? Então, ele libera em forma de fótons e ondas eletromagnéticas. A depender do comprimento de onda da onda eletromagnética, nós temos aí a luz em cores diferentes. Então, por isso que a gente tem fogos de artifício também, ou lâmpadas de uma cor mais branca, mais vermelha, mais alaranjada, mais esverdeada, certo? Isso, inclusive, é observado até mesmo na cor das luzes do nosso dia. Esse processo aqui, esse simples movimento de elétrons, ele foi utilizado, inclusive, por alguns químicos para poder determinar que o que estava sendo queimado no porto de Beirute, naquele acidente que aconteceu recentemente, era o nitrato de amônia, devido à cor da chama e à cor da fumaça que estava sendo liberada. Então, só pelo simples fato desse movimento de elétrons e o comprimento de onda, nosso comprimento de onda eletromagnético aqui, é o que vai determinar. Certinho, pessoal? Dando continuidade aqui, eu tenho alguns exemplos que eu trago para vocês aqui no próximo slide, que é do quanto o núcleo do átomo é pequeno. Aqui eu trouxe um estádio de futebol, né? E se a gente tivesse o átomo como um estádio de futebol, se o átomo ele fosse um estádio de futebol, o núcleo seria simplesmente aí a bola de futebol que está no centro do gramado. Então, para vocês verem quanto que o núcleo do átomo ele é tão pequeno em comparado com a estrutura de todo o nosso átomo, certo? Então é infinitamente pequeno e denso. É como se a maior parte da massa do estádio ela fosse na bola que estivesse no centro do gramado. Certo, pessoal? Ainda dando continuidade aqui, nós vemos as nossas camadas eletrônicas, que foram propostas aí pelo Bohr. Vocês veem as quantidades de elétrons que cabem em cada uma delas, e vocês veem que nós temos até 7 camadas. Para os átomos que nós temos atualmente, nós podemos ter 7 camadas, certo? Existem átomos que têm 1, que tem 2, que tem 3, outros que têm 7, mas nenhum átomo possui mais de 7 atualmente. Isso é possível, professor? Isso é possível.
Existem algumas questões em alguns vestibulares das universidades de Fortaleza, por exemplo, no estado de Ceará, ou ainda alguns vestibulares como do ITA, que eles vão se referir a eles, vão tratar de átomos hipotéticos que não existem e que podem ter 8 camadas e podem ter uma quantidade de subníveis além dos subníveis S, P, D e F, certo? Então, vai se referir toda essa questão. São átomos teóricos. São átomos teóricos. Na prática, esses átomos, eles de fato não existem, certo? Então, esse slide aí que eu mostro para vocês, que eu trago aqui para que a gente viu agorinha, ele demonstra justamente isso daqui, ó. O salto que os elétrons podem fazer para camadas mais externas e o retorno que ele faz para camadas mais internas, próximas aí ao núcleo do nosso átomo, certinho? Dando continuidade ainda aqui ao nosso conteúdo, nós temos aqui uma aplicação desses raios, como vocês veem aqui no dia a dia. Olha o tanto de coisa que nós temos a aplicação dessas ondas eletromagnéticas, que são utilizadas no nosso dia a dia, né? Nós temos aqui os raios cósmicos, nós temos aí os raios gama, raio-x, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas de radar, rádio e TV, e as ondas longas de rádio. Tudo isso aqui, ela é possível, todas essas ondas aqui, elas são possíveis graças a esse movimento de salto e retorno dos elétrons, certinho? Então, no momento aí que eles saltam e retornam, eles liberam esse comprimento aí de onda, tem esse comprimento de onda que é liberado, e o comprimento de onda ele vai determinar o tipo de onda que nós temos. Lembrando que esses raios que eu citei agora, eles estão fora do espectro da luz visível. Eles estão fora aí do nosso espectro da luz visível, como vocês podem ver, certo? E aí, pessoal, para poder complementar aqui o que a gente vem trabalhando hoje, nós iremos resolver algumas questões, certo? Primeiro, nós temos aqui a primeira questão, que é uma questão do Enem, da nossa última edição do Enem do ano passado, e que ela diz o seguinte, ó, como vocês podem ver aí no slide. Um teste do laboratório permite identificar alguns cátions metálicos e introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. É uma chama de fogo que nós temos aí. Para em seguida observar a cor da luz emitida. Então, a cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética. Ao ocorrer, letra A, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Isso não vai determinar a cor da nossa luz. Então, não é a letra A. Letra B, combustão dos cátions metálicos provocados pelas moléculas de oxigênio na atmosfera. Para poder ter a combustão, precisaria de uma maior quantidade de energia. Então, também não é a letra B. Letra C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera eletrônica. Não pode ser porque a gente está fornecendo energia de calor, através do calor. Se a gente está fornecendo uma energia através do calor para esses elétrons, então essas partículas, a tendência é que elas se movam mais rápido, certo? Então, por si só, nós descartamos a nossa letra C. Observem aqui a nossa letra D, agora, nossa letra D de dado. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Por que essa letra D, o que vai acontecer aqui com a nossa letra D, né? Transição de um nível mais externo para um outro mais interno. Na letra E, nós temos promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Professor, estou na dúvida. É letra D ou vai ser a letra E? Percebam que ele diz aqui que a cor observada é proveniente da emissão de radiação. A emissão de radiação ela acontece por causa dos elétrons retornando da sua camada mais externa para a sua camada mais interna. Certo? Então, isso vai acontecer não é na ida, não é no momento que ele está indo, é no momento que ele está voltando. Então, isso só é possível aí, graças ao retorno. Então, a letra correta vai ser letra D de dado. Certo, pessoal?
Vou trazer aqui só mais essa última questão, para encerrar, que também foi do Enem de 2019. Essa nossa questão aqui do Enem de 2019. Em 1818, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e todas as outras propriedades. A gente já viu que o primeiro e o segundo, vimos lá inicialmente, que eles foram refutados. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Quarto, átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. E 5. Átomos de elementos químicos combinam com átomos de outros elementos químicos em proporções de números inteiros, pequenos, para formar compostos. Então, nós temos aí esses 5 postulados. A nossa grande pergunta é, qual desses postulados está incorreto, não é mais aceito nos dias atuais, que é justamente a nossa pergunta, certo? Então, passando aqui o próximo slide, vocês podem ver a pergunta a respeito desse texto. Então, nossa pergunta é, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, desses postulados aí, qual deles é considerado correto? O primeiro, como vocês podem ver aí, ele não é considerado correto porque a matéria é constituída de átomos indivisíveis. A gente viu que os átomos são divisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e todas as outras propriedades. Eles são idênticos em número de prótons. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas, certo? Na realidade, eles podem ter massas diferentes, mas eles podem ter uma semelhança aí, uma certa semelhança nas massas atômicas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. Nós vimos que os átomos eles podem ser destruídos, eles podem ser convertidos, podem ser quebrados em partículas menores. Então só nos resta a quinta alternativa, certo? O número 5, que diz que átomos de elementos químicos se combinam com outros átomos e elementos químicos em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos. Inclusive, isso daqui é a lei ponderal de Dalton, certo? Então, a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra E, que é o número 5. Certinho, pessoal? Então, o foco que vocês precisam dar em modelos atômicos é justamente esse. Modelos atômicos de Dalton, modelos atômicos de Bohr e Rutherford e Thomson, principalmente de Rutherford e Bohr, certo? Como nós vimos anteriormente, o modelo de Rutherford e Bohr, aqui nós temos o núcleo do átomo com as partículas positivas e os elétrons distribuídos ao redor, certo, pessoal? Então, eu espero que todos vocês tenham ótimos estudos, que vocês arrasem no Enem, vocês vão conseguir arrasar no Enem, vocês vão ter um ótimo desempenho, tirar ótimas notas. A gente se vê na nossa próxima aula e nós estamos sempre aqui. Fiquem ligados aqui para assistir as próximas aulas do A Prova Jaguarari. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau e até a próxima oportunidade.